Se você trabalha com dados há algum tempo, provavelmente já ouviu falar em Data Warehouses e Data Lakes, certo? Se nunca ouviu falar, ou só ouviu, mas não sabe do que se trata, para resumir, os dois são repositórios centrais de dados, onde, em teoria, são feitas as análises de dados nas organizações. A pergunta do título do vídeo pode não querer dizer nada para você, mas se você trabalha com dados, é importante saber a resposta para essa pergunta. Olha, nesse vídeo eu não vou responder exatamente o que é Data Warehouse ou Data Lake, mas sim responder a pergunta, o que é Schema Reading? Mas para chegar lá, antes precisamos de contexto. Sobre Data Warehouses, você pode saber um pouquinho nesse vídeo aqui, sobre modelagem dimensional, onde eu menciono o tal Data Warehouse, quem o criou e as técnicas utilizadas nele. Mas basicamente se trata de um banco de dados modelado e otimizado para Analytics, BI e relatórios. Agora, sobre Data Lakes, o criador do termo, James Dixon, CTO da Pentaho, cunhou o termo supostamente após se deparar com algumas situações onde o Data Warehouse não seria a melhor escolha para resolver o problema. Por uma série de motivos, e são esses motivos que caracterizam um Data Lake e que fazem a gente poder diferenciar uma coisa da outra. Existem muitos blog posts, cursos e até vídeos no YouTube que abordam quais são as diferenças entre Data Warehouses e Data Lakes, mas geralmente de uma maneira superficial. Então, a ideia do vídeo é aprofundar um pouco em uma das principais diferenças. Data Warehouses armazenam dados estruturados, ou CG, tabelas. E essas tabelas obedecem a certos critérios de normalização. Apesar de ouvirmos por aí que no DW temos dados desnormalizados. Mas relaxa, falo sobre isso num vídeo futuro. O importante é saber que o DW, ou Data Warehouse, é composto de tabelas, que seguem um determinado conjunto de regras e por isso dizemos que aqui os dados são estruturados. Já no Data Lake, a história não é bem essa. Podemos ter dados estruturados, semi-estruturados, que são inclusive mais comuns, e dados desestruturados, tudo isso separado em camadas. Um dado semi-estruturado poderia ser, por exemplo, um arquivo de log, um JSON ou até um XML. E dados desestruturados podem ser imagens, vídeos, áudios e etc. Agora que já sabemos que tipo de dado é armazenado em cada um, podemos falar do que é tido como a diferença mais recorrente que você vai encontrar por aí pesquisando sobre Data Warehouses versus Data Lakes. Pode ser que você encontre nessas comparações que Data Warehouses possuem dados estruturados e Data Lakes possuem dados desestruturados. E também provavelmente encontrará Data Warehouses são esquema on-write e Data Lakes são esquema on-read. Tá, já foram sei lá quantos minutos do vídeo e eu ainda não respondi a pergunta. O que diabos é esquema on-read? Esquema on-read quer dizer apenas que vamos definir o esquema no momento da leitura. Por exemplo, imagine que temos em nosso Data Lake um objeto de dados com esse formato. Como pode ver, o formato ainda é uma tabela. Tudo bem que é uma tabela com apenas um campo, mas os dados que realmente importam estão dentro desse campo, que possui o formato chave-valor de um JSON, ou seja, é como se o esquema desse dataset não estivesse inteiramente definido, pois se olharmos nos metadados da tabela, aqui podemos ver que ela possui apenas essa coluna do tipo variant, que é um dos data types aqui do Snowflake. Tá, mas o que quer dizer schema on read? É que, como eu disse antes, é apenas na leitura que definimos o esquema. Então, para definir o esquema da minha consulta, eu faço uma query acessando os dados que eu preciso naquele momento, dessa forma. Hoje em dia, existem várias tecnologias que proporcionam essa possibilidade. Geralmente, a sintaxe da query muda um pouco de um para outro, mas o funcionamento é praticamente o mesmo. E é isso, essa volta toda para entendermos o que é Schema on Read, para você não ficar boiando quando esse termo surgir no seu trampo ou em alguma entrevista de emprego. O Schema on Write do DW apenas quer dizer que eu defino o esquema antes da análise. Ou seja, no DW os dados já estão acessíveis em um esquema, o formato já está definido na hora que a gente vai consumir para fazer algum relatório ou alguma análise na sua ferramenta de BI favorita. E isso é porque os dados já foram persistidos naquele formato, eles foram escritos com essa definição. Por isso, Schema on Write. E é isso. Se você se interessa por arquitetura de dados, Analytics Engineering, DBT, Qlik, entre outras coisas,
se inscreve aí no canal, que a ideia é postar um vídeo por semana, e até a próxima. Abraço!